Boa tarde, estão me escutando bem aí? Vou apresentar aqui. Bom, nosso tema da live de hoje, né, sobre a tão falada reforma tributária que cria os impostos do IBS, CBS e o IS, né? Nada mais é do que a reforma tributária dos impostos sobre o consumo, né? Onde, opa, peraí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto, estão vendo minha tela agora? Pronto, né? Hoje, né, a gente vai falar sobre a reforma tributária, né? Tão falado sobre a reforma tributária, que nada mais é a substituição dos impostos sobre o consumo, né? O que seriam os impostos sobre o consumo? Eu pago toda vez que eu consumo algo, né? Ou vendo algo, né? Que seriam os tradicionais ICMS, IS, ISS, né? PIS e COFINS e o IPI também, se eu comprar de uma indústria ou se eu vendo e sou uma indústria, né? E aqui a gente vai falar, né, sobre os tópicos: o que é a reforma tributária, quais são os impostos criados pela reforma, a implantação da reforma tributária, os regimes com tributações específicas ou especiais, né? O impacto dessa reforma tributária para dentro do nosso sistema Atenas, né? Então, continuando aqui o que é a reforma tributária. A reforma tributária nada mais é do que a simplificação do regime tributário, né? O que seria essa simplificação, né? Seria a adequação das normas tributárias internacionais. Porque nada mais é, pessoal, o que a gente está implantando aqui no Brasil, que se denomina como IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado, que seria a junção do IBS, CBS e o IS. Ele já é previsto e válido para os outros países fora do nosso território nacional, né? Um exemplo bem claro, né, seria o Portugal, que ele já tem essa sistemática tributária do IVA, certo, pessoal? Então, a gente está tentando se adequar às normas internacionais tributárias e simplificar o nosso regime tributário, que hoje é bem complexo, né? Se a gente está falando do ISS, a gente tem mais de 5 mil municípios. Então, cada município ele cria a sua norma tributária municipal. E vamos supor que cada município crie duas normas tributárias. Então, de 5 mil pula para 10 mil. Sem falar dos estados. Hoje a gente tem 26 estados mais Distrito Federal. Então, se cada estado ele cria 20 normas, a gente está falando mais de 200 normas, né, para o analista fiscal ou a partir de consultoria da pessoa jurídica, poder estudar todo esse regime. E essa simplificação ocorre apenas na lei complementar, onde a lei complementar 214/2025, ele já tange as normas tributárias do IBS e CBS, né? Vamos falar do PIS e COFINS. Hoje, a instrução normativa da Receita Federal, do PIS e COFINS, ela tem mais de 800 artigos, né? Então, a Lei Complementar 214, ele já fala as regras específicas do IBS e CBS, onde os estados e municípios devem acompanhar essa norma, né? Essa norma tributária da reforma tributária, né? E o governo ele vem trabalhando nisso, né? Um exemplo bem claro, né, seria a centralização das informações, onde ele extinguiu algumas obrigações acessórias, como no caso a DCTF e PGD, né? Hoje a gente transmite tudo pelo MIT e tudo que é transmitido no MIT ele deságua lá na DCTF Web. Então o governo está tentando também enxugar a parte das obrigações acessórias e tornando a parte tributária um pouco mais simplificada, né? Então esse é o objetivo do governo, deixar
o nosso regime tributário mais simplificado o possível do que já é. Igual foram os impostos criados pela reforma tributária. O primeiro deles seria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, onde ele substitui os impostos tradicionais como ICMS e o ISS, né? A cobrança é feita pelos estados e municípios, né? Vai ser um imposto único, onde o estado, né, vai definir a sua alíquota e o município vai definir a sua alíquota, claro, sempre tendo como base a alíquota federal que o governo irá estipular, tipo o teto máximo, certo? A incidência é sobre o consumo de bens e serviços e importações. As exportações ainda continuam isentas nesse regime tributário do IBS. Características: a não cumulatividade, né, ou a não cumulatividade plena, onde tudo que eu compro, seja para o meu insumo ou prestação de serviço, eu vou tomar crédito. Isso engloba também os serviços tomados, né? Então, tudo que eu compro, eu tenho crédito e tudo que eu vendo, eu tenho um débito. E a apuração se torna entre o débito menos o crédito, certo? O fato gerador é o destino da mercadoria ou serviço. Diferente do ICMS, onde a origem, né? Eu sou uma empresa de origem de São Paulo e eu vendo uma mercadoria para o estado de Goiás, né? Goiânia, ou Ceará, né? Eu vendo para o estado do Ceará. O ICMS ele fica para ser recolhido no estado de São Paulo, né? Com essa mudança do fato gerador, o IBS passa a ser recolhido no estado do Ceará. Então, né, aqui já muda completamente a parte das apurações dos impostos, né? Uma vez que eu apuro sobre onde a minha empresa está situada, eu vou ter que apurar sobre onde eu vendo, né? Então, eu vou ter o analista fiscal, o analista tributário da empresa, eles vai ter que se atentar a sempre onde eu vou vender essa mercadoria. Se a venda é interna, né, dentro do estado, nada muda, né? A alíquota vai ser a mesma e o imposto vai ser o mesmo. Se eu compro, eu vendi. Se eu compro, eu vou ter o valor do imposto. Se eu vendo, eu vou ter o valor do imposto na mesma alíquota. Mas se eu vendo para outro estado, ou compro ou vendo para outro estado, né? Então, eu vou ter que sempre se atentar aonde vai ser o destino dessa mercadoria ou prestação de serviço. E lá a gente tem a nossa base de cálculo, né, estabelecida por lei complementar no artigo 12, né? Então, se a gente consultar aqui a lei complementar no artigo 12, ela deixa bem claro o que é que vai incidir na minha base de cálculo do ICMS, do IBS e ICBS. A base de cálculo vai ser o valor da operação, compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores correspondentes a acréscimo decorrente de ajuste do valor da operação, juros, muda, acréscimos em encargos, descontos concedidos sob condição, valor do transporte cobrado, tributos e preços públicos, inclusive tarifas, demais importâncias pagas ou recebidas como parte do valor da operação, né? Então, lá no artigo 12, deixa eu compartilhar aqui a tela, né, para a gente ver também, a gente acompanhar a norma base legal, né? Então, aqui no artigo 12, né, ele deixa bem claro que seria considerado como base de cálculo do IBS e da CBS. E aqui ele já avisa aqui no inciso 2 o que não integra a base de cálculo do IBS e da CBS. Seria o montante do IBS e da CBS incidente sobre a operação, né? Então, eles mesmos não integram a base de cálculo. O montante do imposto sobre produtos industrializados, IPI. Então, IPI também não integra a minha base de cálculo. Os descontos incondicionais, né? Esses descontos ele não integra sobre a minha base de cálculo, né? Diferente do desconto sobre condição, seria os descontos condicionais, ele soma na minha base de cálculo.
Já os incondicionais, eles são retirados da minha base de cálculo. O reembolso ou ressarcimento é recebido pelos valores pagos. E aqui, né, nesse item 5, ele fala nada mais, nada menos do que o ICMS, ISS e PIS e COFINS, eles também são expurgados da minha base de cálculo. Então, veja que os impostos federais, né, ele também vão ser expurgados da minha base de cálculo, né? E ele aqui, ele frisa, né, de quando vai ser expurgado. Vai ser retirado da minha base de cálculo. De 1º de janeiro, né, de 2026, onde a reforma passa, né, a dar os seus primeiros passos, a 31 de dezembro de 2032, porque a partir do 1º de janeiro de 2033, a reforma vai estar 100% implementada na nossa norma tributária, né? Então, essas são as condições para a minha base de cálculo. Perfeito? O imposto vai ser por fora, né? O que seria esse imposto por fora? O ICMS hoje, ele é cobrado e ele é embutido no meu preço da mercadoria. Então, se eu compro um produto que ele custa R$100 e eu tenho um ICMS de 17%, né? Esses 17 reais, ele não é somado no valor dos R$100, certo? Ele já está embutido por dentro. Então, diferente desse camaradazinho aqui, imposto por fora, se eu vou ter, né, R$100, eu vou ter 1% do IBS, eu vou ter R$1. Então, meu preço final do produto vai ser R$1 mais R$100. 101 que eu vou desembolsar. Certo? Então, se atentar, né, esse detalhe bastante importante, porque o IBS e o CBS ele vai ser somado no valor total da nota fiscal. Certo? Então, esses são os pontos principais do IBS, né? E o CBS ele não muda muito, né? A única coisa que muda é que ele é cobrado pela União, né, diferente do IBS, que vai ser regido pelos estados e municípios. O CBS ele vai ser cobrado pela União, ele vai ser um imposto federal. A substituição dele vai ter impacto no PIS, COFINS e IPI, certo? O IPI também ele vai ser substituído, mas não integralmente, certo? Mais para frente a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E a competência vai ser de torno da União Federal. A incidência, as características, o fato gerador, base de cálculo e a característica do imposto por fora, eles seguem o mesmo critério do IBS, certo? E por último, né, ele vem, a reforma tributária, ela cria um imposto novo, né, o mais popularmente dito, o imposto do pecado, que seria o imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? Nada mais é do que determinados produtos ou serviços que, se a minha empresa vende ou presta esse serviço e o governo entende que ele é uma coisa prejudicial à saúde humana, ele vai aplicar uma alíquota, né, adicional sobre a sua carga tributária, que seria esse imposto seletivo. IS, não ISS, né? Seria somente IS, imposto seletivo, né? Seria um imposto novo de caráter regulamentório, né? Deixa eu ver se fala tá errada, né? De caráter regulador. Pronto, de caráter regulador, né? Que seria para regular a venda e consumo desses produtos que pode causar, né, algum prejuízo à saúde humana. A cobrança dele vai ser pela União, também vai ser um imposto federal. E a incidência vai ser os produtos contidos na lista de prejudiciais à saúde. As características, né, seria cumulativo, diferente da não cumulatividade do IBS e CBS, certo? Que eu vou poder abater das minhas compras que tem esse imposto destacado na nota. O imposto seletivo, ele é de característica dele é cumulativo, né? O que seria o cumulativo?
ou apenas vendo e eu tenho o meu débito. E eu só posso abater desse débito apenas as devoluções de vendas, né? Então, a compra que eu tiver, eu comprei um produto que é nocivo à saúde humana. E essa nota fiscal, ela tem um IS destacado na nota. Eu não posso abater esse IS destacado nessa nota com o meu débito nas minhas vendas que tem esse mesmo imposto. Então, a característica dele já muda, né? Essa parte bastante importante, né? Diferente do IBS, a característica dele é cumulativo. O fator gerador seria o primeiro fornecimento, eu consumi esse produto, fiz uma transferência, doação, ou importei, ou eu prestei o serviço desse produto, esse vai ser o meu fator gerador, certo? Diferente do fator gerador do IBS, onde seria apenas o destino da minha mercadoria, né? Aqui seria, né, outras coisas e também ele fica na origem da minha empresa, né? Diferente do IBS, onde vai ser recolhido na UF destino, esse aqui vai ser recolhido na UF de origem da minha empresa, certo? A base de cálculo estabelecida por lei complementar no artigo 414, né? Vamos consultar o artigo 414. E aqui ele fala da base de cálculo do imposto seletivo, que seria o valor da venda na comercialização, né? O valor da arremate na arrematação, e o valor da referência na transação, né, não onerosa, que seria a parte da doação, certo? Extração de bem ou minério, ou comercialização dos produtos. Então, essa seria a minha base, que seria também o valor contábil na importação e a receita própria de entidade que promove a atividade, né, que seria a parte dos serviços prejudiciais à saúde. Então, aqui seria a minha base de cálculo do IS, certo? Onde seria nada mais, nada menos do que o valor da minha venda desse produto. E também o imposto vai ser por fora, né? A característica dele seria somar o preço do meu produto para eu ter o meu valor final da nota fiscal, certo? Também um detalhe importante que a reforma trouxe, que seria a incidência do IBS e o CBS, né? Deixa eu procurar aqui. Fato gerador, deixa eu ver aqui, cadê? Que ele fala, né? Eu compartilhar com vocês, que ele fala um detalhe bastante importante aqui. Aqui, né, no artigo 10. Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento nas operações com bens ou serviços, ainda que a execução continuada ou fracionada, né? Então, seria, né, a data no momento que eu forneci ou prestei esse serviço, que seria a data do meu fato gerador, ou, propriamente dito, a data da nota fiscal, certo? Só que ele fala também aqui, ó, né? Cadê? Para fins do dispositivo do capítulo desse artigo, caso ocorra o pagamento integral ou parcial antes do fornecimento, né, ele também integra a minha base de o fato gerador, na data do pagamento de cada parcela. Então, repare que hoje a gente tem o PIS e COFINS, né, falando do PIS e COFINS, a gente tem ele hoje pelo regime de competência e o regime em caixa, certo? Eu posso apurar esses dois impostos dentro dessas datas. Se eu optar pela data de competência, eu vou sempre apurar pela data da nota fiscal, ou da prestação do serviço, ou do fornecimento da mercadoria.
Se eu opto pelo recolhimento do PIS e COFINS pelo regime caixa, eu vou recolher exclusivamente pela data o recebimento dessa nota fiscal. Aqui no IBS ele já muda esse cenário, porque ele, no artigo 10 ele fala e considera-se o fato gerador do IBS no momento do fornecimento das operações do serviço. Mas ele deixa bem claro no seu inciso 4 que para fim do dispositivo do capítulo desse artigo, caso ocorra o pagamento primeiro do que o fornecimento daquela mercadoria ou da prestação de serviço, seria nada mais do que um adiantamento. Se eu fizer um adiantamento dessa nota, a data desse adiantamento vai ser a minha data do fato gerador. Certo? Então, eu sou uma indústria, você comprou 10 mil de produtos, eu vou lhe entregar esse produto no mês que vem. Certo? Mas só que você já adiantou esses 10 mil, você já pagou esses 10 mil como forma de adiantamento. Então, o fato gerador do IBS ele não se torna na data que eu entregar a mercadoria para você, se torna na data do recebimento. E por isso que a reforma tributária ela também criou 2 mecanismos para eu poder validar e tributar esses valores, que seria a nota de débito e a nota de crédito. Então, você fez 10 mil de adiantamento, mas eu não tenho nenhum documento fiscal que comprove esse valor, essa operação. Então, no momento que eu recebi na data de hoje esses 10 mil, eu vou fazer uma nota de débito, colocando esse valor de 10 mil e recolhendo IBS e CBS automaticamente em cima dessa nota de débito. No próximo mês, quando eu gerar minha nota fiscal, né, do produto que eu vendi para você, eu vou gerar uma nota fiscal. Essa nota fiscal eu também vou recolher o IBS e o CBS integral. Só que repare que eu já recolhi em cima do adiantamento, né? Eu recolhi na data de hoje e no mês que vem eu gerei uma nota que também vou recolher os impostos. Na sistemática da não cumulatividade, eu vou poder abater desse imposto que eu recolhi em cima do adiantamento em cima do imposto que eu vou recolher em cima da emissão do documento fiscal. Certo? Então, a reforma tributária ela deixa bem claro que praticamente tudo que eu fizer de operação onerosa e também a operação não onerosa, né? O que seria uma operação não onerosa incidente sobre o IBS e o CBS? Seria a doação, né? Se eu fizer uma doação, eu também vou recolher o IBS e o CBS em cima desse valor. E para todo tipo de operação que eu não tenho um documento fiscal acompanhando essa operação, eu posso gerar uma nota de débito, que seria para recolher um débito, ou uma nota de crédito. Eu também posso me creditar de valores onerosos, né, que eu recebi ou paguei. Certo, pessoal? Então, a reforma tributária também traz esse ponto bastante importante. Nota de débito e nota de crédito. Até aqui, tá claro as informações para vocês do IBS e CBS, fato gerador, base de cálculo, não cumulatividade, a questão do imposto por fora, né? E imposto por dentro. Eu vi que o Felipe Bueno ele fez, né, um comentário. Nem tudo que você compra gera crédito. Claro, né? Nem tudo que a gente compra gera crédito. É em cima das operações onerosas, em cima do que vai ser definido sobre o meu consumo. Consumo não, sobre insumos ou prestação de serviço. Né? Se eu compro uma blusa de uso e consumo para aquele ou vamos lá, eu pago um jantar do sócio, né? Um jantar do sócio ou qualquer outra despesa que não está relacionado à minha prestação de serviço ou venda de mercadoria. Esses caras eu não vou ter direito a crédito, né? Somente em cima daquele serviço ou compra que é destinado ao meu insumos, né? Que nada mais é o que é hoje em dia o PIS e COFINS. Se eu compro mercadoria destinada a uso e consumo, eu não tenho direito a crédito, certo? Agora, se eu compro mercadoria destinada à minha produção,
ou a minha venda, revenda ou a prestação de serviço, aí sim eu vou ter um direito ao crédito, né? Só que o IBS e o CBS, ele torna mais amplo essa parte de tomar crédito, né? Ele deixa bem mais claro e bem mais amplo o que eu posso tomar e o que eu não posso tomar, certo? Respondi a sua pergunta, Felipe? Aqui você complementa, né? Tem que ser para a atividade da empresa, né? Show. E o William, ele colocou um comentário. Com o IBS, tudo dará crédito. A única exceção são os itens considerados de uso pessoal. É perfeitamente, William, a sua colocação. Né? Tudo, praticamente tudo, né, vai dar crédito, com exceção ao de uso pessoal. Né? Se eu faço uma compra de mercadoria para uso pessoal, realmente essa compra eu não posso tomar crédito. Né? Então, continuando aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela, que eu parei para ver os comentários de vocês. Do IBS, UF, né? Deixar bem claro que o IBS ele é dividido pela UF, pelo estado e município. Nesse primeiro momento, a gente não vai recolher o IBS municipal. A gente vai apenas recolher o IBS estadual, que seria da UF. E o CBS de 0,90%, totalizando uma alíquota simbólica de 1%. Apenas destacados nos documentos fiscais, sem recolhimento. Né? Apenas eu vou ter a obrigação, em 2026, de destacar esses valores, sem a obrigação de recolher. Então, minha nota de venda eu não recolho, muito menos nas minhas notas de compra. Eu sou obrigado a informar, né, ter essa informação fiscal nos meus documentos fiscais. Estão me vendo agora? Coloca no comentário aí se vocês conseguem me ver agora. Pronto, perfeito. Então, continuando aqui, né? A gente parou, né, na parte da implantação da reforma tributária. E como será essa implantação da reforma tributária? O cronograma ele começa em 2026, né, com as alíquotas experimentais de 0,10% do IBS-UF. Né? Vale ressaltar que o IBS, anteriormente falado, ele vai ser de competência estadual e municipal, certo? Então, nesse primeiro momento, em 2026, a gente não vai recolher o IBS municipal. A gente vai recolher apenas, né? Recolher não, né? Destacar. Destacar o IBS estadual, 0,10%.
e a CBS de 0,90%, certo? E apenas destacados nos seus documentos fiscais, sem a obrigação de recolhimento, certo? Esse primeiro momento, em 2026, vai ser apenas para verificar como a gente vai alimentar essas informações para dar seguimento à reforma tributária, né? Mas cabe uma ressalva aqui. Se eu emito uma nota que eu não destaco esse valor, eu vou ter que... Aí eu passo de ser uma obrigação passiva e eu passo a ser uma obrigação ativa, certo? Que se eu não emito um documento fiscal com essas informações e se o governo federal ele percebe, né, se os sistemas da Receita Federal eles notarem que essa nota está sem essa informação, eles podem cobrar de você essa informação da nota retroativa com a obrigação ativa. Você vai ter o dia, você passa dessa parte de sem recolhimento para recolhimento. Você se torna obrigado a recolher esse imposto. Como é que eu faço para eu ficar na obrigação passiva? Né? Eu preciso que meus documentos fiscais eles estejam com as informações corretamente destacadas, né? De 0,10% e 0,90%. Ah, se eu destaco 0,5%, né? E eu destaco 0,80%, a Receita Federal pode lhe cobrar esse adicional com um recolhimento, certo? Então, um detalhe bastante importante aqui. Para eu não recolher esses impostos em 2026, eu preciso que a minha nota cumpra essas duas informações. Já em 2027/2028, começa o início do recolhimento de fato do IBS e CBS. Aí entra, né, a parte toda do projeto piloto do IBS e CBS, onde vai ser totalmente um sistema novo que a Receita está fazendo, diferentemente dos já tradicionais SPED e DCTF Web, onde a gente informa os valores recolhidos e gera as guias para pagamento. Aí é um sistema totalmente inovador, ao que a Receita está comunicando para os seus contribuintes, e a redução do ICMS e ISS vai ser de forma gradual, certo? Já em 2027, a extinção já ocorre com o PIS e COFINS. Então, até 2027, até 31/12/2026, eu recolho o PIS e COFINS normalmente, competência dezembro de 2026. A partir da competência janeiro de 2027, eu não preciso mais recolher o PIS e COFINS, onde ele já vai ser embutido aqui dentro do CBS, né? Com exceção do ICMS e o ISS, que vai ser extinto de forma gradual, né, até o ano onde a reforma vai ser completamente implementada. E também, né, falando do IPI, que eu falei anteriormente, né, o IPI ele vai ser reduzido a zero, com uma ressalva: a Zona Franca de Manaus. Então, aquele benefício de IPI, aqueles benefícios fiscais em cima do IPI, ele vai ser ainda mantido com a reforma tributária, né? O IPI ele vai apenas existir para a Zona Franca de Manaus. Então, o IPI fora da Zona Franca de Manaus, ele vai ser reduzido a alíquota zero. De 2029 a 2032, o ICMS e o ISS eles vão ser reduzidos ainda de forma gradual a 10% ao ano, certo? Então, até 2029 até 2032, se eu tenho uma alíquota de 17%, eu vou reduzir 10% de 17%, em 2029, 10%, né, desse valor reduzido, e assim sucessivamente até chegar em 2033, onde de fato acontece a extinção do ICMS e do ISS e o início integral do IVA. IVA nada mais é do que a junção do IBS, CBS e o IS. Em 2027 também começa a implementação do recolhimento do IS, né? Implementação do IS também. Ah, coloquei aqui, ó. E criação do IS, certo? Que é onde de fato ele vai
aparecer nos nossos documentos fiscais a partir de 2027. Então, nesse primeiro momento, em 2026, eu apenas vou recolher o IBS e o CBS e de forma gradualmente até 2033 eu vou extinguindo determinados impostos e aumentando determinados impostos, aumentando as alíquotas do IBS e da CBS. Datas da implantação, né? Já falando de 2025, que é o ano calendário que a gente se encontra no presente momento, desde 1/7 de 2025, os campos do IBS e da CBS no XML já estão disponíveis, mas apenas no ambiente de homologação e para aquelas empresas piloto que se candidataram a fazer o teste do sistema piloto do IBS e CBS, certo? Então, desde 1/7 de 2025, né, as empresas do projeto piloto elas já estão emitindo seus documentos fiscais no IBS e CBS, mas apenas no ambiente de homologação, certo? A partir do 1/10 de 2025, né, a liberação e produção para todas as empresas, né, desses campos do IBS e da CBS, mas ainda de forma facultativa, né? Você não é obrigado a destacar o IBS e o CBS no seu documento fiscal, né, a partir de 1/10 de 2025. Mas se você quiser destacar, você pode, né, até mesmo fazer as validações nos seus sistemas de emissão de nota. E a partir do 1/1 de 2026, aí sim se torna obrigatório esse preenchimento do IBS e da CBS nos seus documentos fiscais, e os documentos que não tiver essa informação serão rejeitados de forma automaticamente, certo? E aqui eu trouxe, né, uma memória de cálculo de uma possível nota com IBS e CBS, certo? A minha empresa situada em Sorocaba, São Paulo, e o destino é Fortaleza, Ceará. É uma nota fiscal normal, com emissão no dia 21/6 de 2025, condição de pagamento 30 dias, e o vencimento da fatura se torna 21/7 de 2025, certo? Então, reparem, né, aqui, ó, eu tenho a data de emissão do meu documento fiscal e eu tenho a data de pagamento. Qual dessas duas datas se torna o meu fator gerador do IBS e da CBS? Seria a data de emissão, que é a menor data, certo? Agora, vamos supor que eu receba um adiantamento no dia 31/5. Um adiantamento de 50% dessa nota. Então, a minha data do fator gerador ela não se torna mais 21/6, se torna no dia 31/5, né? E o valor da minha mercadoria, né, é 10 mil. Eu tenho 200 de frete, 100 de seguro, 50 de outras despesas, menos 200 de desconto incondicional, e me dá uma base de cálculo de ICMS de 10.150. Aplica a alíquota de 18%, eu encontro o valor de R$ 1.827, que será recolhido para o estado de origem, que seria o estado de São Paulo. E nessa nota também eu tenho um IPI, né, destacado com alíquota de 15%, que me dá um valor de R$ 1.522,50, que será recolhido para a União. IPI de competência federal. E aqui eu tenho a base de PIS e COFINS, já descontando o ICMS, certo? Que me dá uma base de R$ 8.323, a alíquota de 1,65 e 7,60, né? Seria uma empresa do regime não cumulativo, que me dá os valores de 137,33 de PIS e 632,55 de COFINS, que também será recolhido pela União. E aqui seriam os campos novos do IBS e da CBS. Eu vou amarrar em cima do CST, da CBS e IBS, essa nota fiscal, a operação dessa nota fiscal, e vou amarrar também a classe TRIB, que seria um campo adicional implementado com a sua reforma tributária, né?
Os impostos já tradicionais que a gente conhece, o PIS, COFINS, ICMS, IPI, eles são todos amarrados somente pelo CST. CST tributado, CST com base reduzida, CST isento, CST desobrigado e etc. No IBS e CBS eu tenho um campo a mais para informar essa operação, tipo um detalhamento a mais dessa operação, que seria o C-Class TRIB, presente lá na norma técnica, né, da nota fiscal eletrônica e nos demais documentos fiscais, né? Tanto o CTE, CTOS, nota fiscal de serviço, né? Esse campo vai ser padrão para todos os documentos fiscais, CST e C-Class TRIB. E aqui eu tenho uma base do IBS e da CBS de R$ 7.553,12. Ora, se a minha mercadoria, minha base de CMS deu 10 mil, minha base de PIS e COFINS deu 8 mil, por que a base do IBS e CBS deu 7 mil? Lembra que eu falei lá no artigo da lei complementar que eu expurgo os meus impostos da base de cálculo? Então aqui eu expurguei o ICMS, PIS e COFINS, né? Se a gente fazer aqui, ó, na calculadora, eu tenho 10.150 menos. Cadê o ICMS? 1.827 menos 137,3 menos 132,55. E dá um valor de 7.553,12, que seria a base do meu IBS e da CBS. E aqui eu complemento. Uma nota que eu emiti em vou recolher em 2026, né, praticamente, né? Um exemplo. E aqui eu vou colocar 0,10% em cima da base e 0,90% em cima da base. Onde eu vou ter o valor total da minha nota, né? Que seria a soma dos impostos, a soma de todos os meus custos que eu tive na mercadoria e os impostos por fora. Ah, mas por que com o IPI eu não tiro o IPI da minha base do IBS e da CBS? Né, Yuri? Porque lá na norma técnica, né? Eu até coloquei aqui página 30. Deixa eu abrir aqui a norma técnica aqui pra gente. Cadê? Deixa eu compartilhar aqui de novo. E lá na norma técnica, né, da nota fiscal, ele fala que o valor de base de cálculo do IBS a CBS deve ser igual ao valor do produto, valor do serviço, frete seguro, IPI menos desconto do IPI, COFINS, ICMS, tarará, tarará. Né? Então, tudo isso aqui eu vou descontar da minha base de cálculo. Ah, também não? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vocês estão vendo melhor agora? Então, aqui o valor de base de cálculo do IBS e da CBS, né, ó, vai ser o valor do produto, valor do serviço, frete, seguro, outros, imposto de importação, menos desconto, PIS, COFINS e ICMS, certo? Por que aqui eu não tenho o IPI? Porque o IPI é um imposto por fora que ele já é calculado por fora da nota fiscal, né? Então, por isso que eu não tenho o IPI. E aqui eu tenho o valor total da minha nota já somando esses impostos, né? E repare que aqui, né, até
né, em 2026, eu não somo o valor do IBS e da CBS em cima da minha nota fiscal. Por que quando somo, Yuri? Porque eu não tenho a obrigação de recolher esse imposto. Uma vez que eu não tenho a obrigação de recolher, eu não preciso acrescentar esse valor do imposto na minha mercadoria. Né? Até em 2026, ele será de forma informativa. Certo? Deixa eu olhar aqui o comentário. Sim, eu vou deixar gravado, Lucinete, essa nossa live. Né, e quando, né, a Juliana Barreto perguntou, e quanto estará disponível isso no Atenas 3000? A gente vai falar, né, ainda mais para frente na nossa live. Aí o Felipe, né, complementou, né, segundo informações, o suporte já está disponível, né. Aí a Juliana complementou, seria possível compartilhar o que já temos disponível no sistema em relação a sim, a gente vai compartilhar, certo? E a Lei perguntou, boa tarde, se não houver o destaque do documento fiscal do CBS e da CBS, acarretará na obrigação pelo recolhimento. Correto, perfeito. Como será cobrado se os documentos serão rejeitados? Não entendi essa parte. Bom, seria no caso, né, se você destaca no seu documento fiscal uma alíquota menor. Né? Você tem a obrigação de destacar no IBS e a IBS 0,10%, e a CBS 0,90. Se você destaca uma alíquota inferior, ou você erra na digitação dessa nota, né, a diferença que você deixou de informar se torna uma obrigação ativa, onde, de fato, você vai ter que recolher essa diferença. Certo? Então, continuando aqui a nossa apresentação. E agora a gente vem falar do regimes de tributos especiais, né? A reforma tributária, ela engloba também algumas exceções, né? E algumas reduções em determinados setores de serviço ou mercadoria. Onde aqui a gente deixa bem claro alguns serviços e mercadorias que vão ter esse tratamento diferenciado, onde o serviço de agência de turismo vai ter uma regra diferenciada, né, visando a competitividade e justiça fiscal. Bares e restaurantes similares, vai ter a tributação simplificada, a alíquota reduzida, certo? Bens imóveis também vai ter uma regra própria, vai ter uma regra específica para esse segmento, para esse nicho. Combustíveis, a regime monofásico com alíquotas uniformes, né? Na venda de combustível, onde a gente tem o ICMS monofásico, certo? Né? No IBS também vai ter esse tratamento diferenciado de monofásico, né? Educação e saúde sem fim lucrativo vai ter isenção ou alíquota reduzida para entidades sem fins lucrativos, né? Profissionais liberais regulamentados. O que seriam esses profissionais liberais regulamentados? Seria aquela profissão que algum conselho específico rege pela sua operação. Falando de nós contadores, a gente tem o órgão regulamentador, o CFC. Então, nós que prestamos serviço de contabilidade, a gente vai ter uma redução de 30% dessa alíquota. Setores com redução de 60%, né? Inclui educação, saúde, né? Então, toda essa galera aqui vai ter um tratamento diferenciado na parte do IBS e da CBS, né? Outro detalhe importante, né, presente na reforma tributária. E o que isso tudo impacta no sistema Atenas 3000, né? A gente já fez algumas implementações, que seria o quê? A criação dos campos para emissão e importação do XML. Então, se eu abrir aqui o meu Atenas, e no Atenas de vocês também vai ter alguns campos já presentes, não todos os campos que eu irei mostrar, mas alguma coisa vai estar disponível já para vocês na versão atual. Aqui a gente já vai ter a nossa parte do IBS e da CBS, que seria a capa da nota, para informar os valores e o CFOP que houve a incidência desse imposto, né? Bem parecido com o ICMS e o ISS.
No item da nota, a gente também já criou os campos da reforma tributária, ele fica aqui no cantinho, ó. Aqui, certo? E aqui começam os campos da reforma tributária, onde ele está contemplando todos os campos presentes na norma técnica, né? Ó, se a gente vir aqui na norma técnica, aqui, achar aqui. Não achou? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um campo que me leve para lá, acho que aqui. Aqui, o IBS e o ICBS, certo? Os campos da norma técnica, praticamente, eles já estão todos criados aqui no nosso registro fiscal, já visando a parte da emissão e importação desses documentos fiscais, certo? Também a gente criou a parte da tributação desse imposto, o IBS e o CBS, já visando também a parametrização dos seus produtos, que seria a situação tributária, o CST, o CESCLATRIB, certo? De acordo com a sua alíquota de redução de base, né? Então, se eu tenho um produto com essa CESCLATRIB, né? 0,11001, eu vou ter uma redução de 60%, que automaticamente ela é informada aqui. Crédito presumido também, alíquota de presunção do IBS e da CBS, certo? Seria a parametrização do produto desses impostos. A gente também criou as alíquotas para ser informado tanto no Estado, a alíquota de CBS, já avisando também data início e data fim, certo? Porque o IBS e o CBS ele vai começar com 0,10% e 0,90%. Mas estudos apontam que essa carga tributária desses impostos vão girar em torno de 25% a 27%, né? Em cima do meu documento fiscal. Então, se porventura em 2027, com certeza em 2027 vai ter mudança nessas alíquotas, é só informar a data fim e início desses valores, tanto do IBS UF, quanto do Cadastro de Municípios, quanto do IBS municipal, certo? E para informar a alíquota da CBS, a gente colocou aqui no nosso cadastro de empresas, já que é um imposto de competência federal. A gente também vai colocar aqui uma tabelazinha para informar vigência, data fim, data início, né? Data início e data fim dessa vigência dessa alíquota, para também acompanhar o andamento da reforma tributária. E esses foram os campos que a gente fez até o momento, né? Já avisando a primeira parte da emissão do documento fiscal, né? Ajuste no registro fiscal, e também a gente fez o nosso simulador da reforma tributária, pessoal. Que esse sim está disponível para todos os nossos clientes que estiver utilizando a versão superior à do dia 26/8. Né? O simulador da reforma tributária ele fica em módulo fiscal, movimentação, simulação da reforma, simulação tributária, certo? E aqui eu tenho uma aba simulação da reforma tributária, onde eu vou colocar a data que eu quero fazer essa simulação. Aqui eu vou colocar um mês, certo? Aqui é o mês, não é 31, né, pessoal? É 30/11/2024. O sistema ele travou aqui, ó, porque eu informei que ele não deixou, porque a data tá errada, né? 30/11/2024. E aqui eu coloco umas alíquotas. Essa informação é mutável, né? Eu coloco o que eu quiser aqui em percentual, certo? Vou colocar... A alíquota vai ser em torno de 27%, né? Então, 27 menos 18. Então, vai ser 18 de
IBS e 9, né? 9 de CBS. Já pegando o gancho dessa alíquota de 27%, que é previsto. Clico em listar. E aqui o painel ele é bem similar aos nossos painéis de entrada e saída, né? Onde eu posso fazer agrupamentos aqui, ó, onde eu vou ter o número do documento fiscal, a data de registro, o tipo desse documento, se é uma entrada ou saída, os CFLPs presentes nesses documentos, né? E repare que aqui é um CFLP de serviço, né? Ó, uma entrada de serviço tomado. Como é que eu faço para aparecer no meu painel essa nota de serviço tomado? Primeiro, essa nota ela vai ter que estar entre algum CFLP listado entre 8.000 e 8.009, certo? E o tipo de documento fiscal, ele tem que estar ou sem valor se integra, que seria a parte do documento de serviço tomado, ou aqui seria o 99. Então, é a minha nota fiscal. Com essa configuração no tipo de documento, né? E ele estando presente entre os CFLPs 8.000 e 899, também levando em consideração o CFLP 9999, né? Por que o Atenas, né, algumas notas de serviço ele coloca nesse CFLP, né, pessoal? Ele coloca nesse CFLP caso ele não encontre nenhuma parametrização presente em algum CFLP de serviço. Né? O que seria a parametrização? É que se ele não encontra, se o serviço ele tiver aqui, se aquele serviço da nota ela está parametrizada em algum CFLP, se o meu CFLP é devido, retido, se a tributação é dentro do município, fora do município ou nenhum, se aquele CFLP ele é por serviço prestado, né, serviço tomado ou ambos, ou se o tipo de pessoa jurídica ambos, ou somente pessoa física, ou somente pessoa jurídica. Né? Se ele não encontrar nenhum CFLP com essa parametrização, ele grava no 9999. Então, também já levando em consideração esse CFLP, a gente colocou uma condição no sistema. Certo? E aqui a nota vai listar automaticamente. Certo? Aqui eu tenho NCM e item lista serviço. Por que eu tenho essas duas informações? Lembra que eu falei que alguns serviços e alguns produtos ele pode ter redução de alíquota? Então, se a minha nota tiver um serviço e esse serviço tem redução, para o cálculo da minha simulação poder funcionar direitinho, eu posso colocar aqui a redução de 30%, né? Pegando o gancho dos contadores, ela tem a redução de 30%, né? Então, se eu tiver uma nota de serviço prestado ou tomado, e eu colocar aqui 30%, essa redução vai ser refletida também no meu cálculo da simulação tributária. Isso também vale para os NCM. Se aquele NCM específico tem uma redução de base de IBS e CBS, eu posso informar aqui. Certo? Isso seria para o caso de uma empresa que vende mais de um produto, onde determinado produto é tributado 100% e outros têm uma redução. Ou eu presto serviço onde determinado serviço é tributado integralmente e outros ele tem uma redução. Aqui eu informo, né, os campos de redução. Se a minha empresa ela vende 100% do produto ou 100% do serviço e há apenas uma alíquota de redução, eu posso informar diretamente aqui no painel, onde o sistema ele sempre vai considerar do NCM e do item lista serviço. Se ele não encontrar nenhum desses valores, ele pega o valor informado no painel, certo? Então, aqui eu consigo ter praticidade no preenchimento da redução, ou se eu quiser ter mais detalhamentos dessa informação, eu preencho no item do serviço e no NCM da nota. E aqui ele vai trazer, né, o valor total, né,
e os impostos contidos na minha nota, e a base seria o valor total menos os impostos, certo? E aqui eu tenho dois tipos de base para cálculo desse IVA, que seria a base do valor contábil, onde seria o valor contábil propriamente dito da nota, ou seria a base de cálculo descontando os impostos federais, certo? Tanto federais quanto os estaduais e municipais. Se eu clico aqui, ó, repara que a minha base ele muda. Ele pega o valor total da nota menos essa galera aqui. E aqui eu consigo ter uma visão clara dessa redução por nota, caso eu tenha preenchido no código de serviço ou no... Cadê o NCM? Fechar a tela. Né? Do serviço ou do NCM. Certo? Que eu consigo ter uma visão clara qual é a minha redução por nota. E aqui eu tenho o valor de base do ICMS, do IBS e da CBS. Não, valor do IBS, perdão. Aqui eu tenho o valor de base, certo? Aqui eu tenho o valor do IBS e da CBS. Aqui seria o total dos tributos até essa galera aqui, ó. ICMS, ISS, PIS e COFINS. E o total dos tributos após, que seria a soma do IBS e da CBS, certo? Aqui eu tenho uma diferença de um para o outro. Quanto eu recolho hoje, quanto eu vou recolher após a reforma tributária. Diferença em valores e diferença em percentual. E repare que a minha entrada, né, as notas de entrada, elas estão com valores negativos e as notas de saídas elas estão com os valores positivos, justamente para eu pegar um menos o outro e ter meu valor final a recolher do IBS e da CBS. Se eu tiver filial, marca essa opção, né? E aqui eu tenho uma visão mais detalhada desses valores. Aqui são os meus valores atuais que eu recolho hoje em dia, certo? Então, uma empresa, eu tenho esse faturamento, eu tenho um recolhimento de R$ 221,093, que representa 18% em cima do meu valor total. Em 2027, lembra que em 2027 eu falei que o PIS e o COFINS deixarão de existir? Só que o ICMS e o ISS ainda continua. Então, para o cálculo da simulação, eu considero o valor do CBS mais o valor do ICMS, que aqui dá um total de R$ 186.599, que representa 15% em cima do meu valor total. Né? Em 2027, já em 2033, que seria o ano em que, de fato, a reforma tributária será 100% implementada, né? Esses valores de ICMS e ISS, eles não apresentam mais na simulação e fica somente o CBS e o IBS. E aqui, nessa simulação, ela deu um total de 89 mil. Aqui eu tenho um comparativo em gráficos, representado por cores, e aqui eu consigo, né, escolher quem eu quero manter. E se eu clicar aqui em visualizar, eu consigo ter um relatório em PDF, onde eu posso fazer o que eu quiser, exportar em vários formatos disponíveis aqui no Atenas, ou simplesmente imprimir para uma possível reunião com o cliente, certo? Né? Estudos apontam que aquelas empresas que revendem mercadorias, a carga tributária tende a se tornar benéfica. Porém, para aquelas empresas que prestam serviços, a carga tributária tende a se tornar maligna, né? Se torna mais elevada o valor do imposto que eu vou ter que desembolsar após a reforma, né? Então, por isso a gente fez esse simulador justamente visando, né, e ter uma visão clara desses números para os contadores e para os estudos tributários, né? E a gente vai ter que fazer muito estudo tributário para saber qual seria o melhor cenário para aquela empresa com essa reforma tributária. Essa reforma tributária já está presente, pessoal. Não tem para onde correr. O que cabe nós é estudar a melhor maneira
e para reduzir os impactos dessa reforma tributária para os nossos clientes. Certo? Aí o que é que a gente vai fazer ainda? Né? Implementações futuras. A gente vai ajustar os remarcadores de produtos e alteração em lote do registro fiscais, incluindo esses campos novos que a gente criou, e não são poucos, né? A gente está estudando como vai colocar essa informação nessas duas telas. Ajuste nos painéis de entrada e saída, com a inclusão desses campos novos. Criação da tela de apuração, né? Nesse primeiro momento, a gente está focado na parte da emissão e futuramente, após essa etapa, a gente vai pensar como a gente vai poder demonstrar essa apuração para os nossos clientes. Se bem que a apuração ela vai ser praticamente totalmente assistida, né? Vai ser praticamente uma apuração em tempo real, diretamente no sistema piloto da Receita Federal, onde ela deu um spoiler que a gente pode conectar via API dentro desse sistema e carregar esses valores para os nossos softwares, né? Nossos sistemas contábeis, né? Só que a Receita não falou como será essa API, tão pouco como será essas apurações, porque ainda não tem muita coisa feita pela Receita, né? Ela pretende, em janeiro de 2026, liberar tudo isso para nós poder pensar em automatizações e demonstrar esses valores. Mas até lá, né, ainda está como um mistério para nós, né, tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de consumação dessas informações. E aqui se encerra o nosso treinamento, né? Eu peço que vocês acompanhem nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, YouTube e LinkedIn, certo? E agora eu vou dar uma olhada aqui no nosso comentário, saber o que vocês perguntaram. O Wilton Bezerra, sim. Tafarel. No módulo fiscal, dados, produtos, observei que tem os campos IBS e CBS. Seria prático ter a opção de cadastro da tributação via planilha Excel. Sim, sim, a gente vai implementar tudo isso aí. Tanto na parte do remarcador de produtos, quanto na parte do alteração em lote. E também essa parte de importação de planilha via Excel. A gente já tem essa opção dentro da nossa tela, atualizar os produtos via planilha Excel. A gente só vai incluir esses campos novos do IBS e da CBS. A Ariel falou, a explicação agora ficou perfeita, obrigado. Tafarel perguntou mais uma vez, tem como realizar o cadastro dos produtos? Ah, sim, eu já respondi, né, Tafarel? A gente vai implementar isso, né? Hoje na nossa tela já tem essa opção. E a gente vai implementar só esses campos novos. O William Santos perguntou como ficam as notas de serviço no CFAP 5933 e 1933 para conseguir configurar. Para puxar, e sim, a gente colocou na condição da SQL, né? Se não tiver disponível agora, provavelmente vai ter numa versão próxima ou na versão ainda hoje, né? A gente fez o ajuste considerando esse detalhe do 1933 e 5933, né? Para as notas de saída, pessoal, deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente, né? Para as notas de saída, a única configuração que eu preciso ter é se o CFAP calcula impostos federais. E pegando o gancho no 5933, o CFAP ele tem que estar com essa marcação que calcula impostos federais, né? Isso está bem detalhadozinho no nosso manual, né? Onde como a gente configura a parte do CFAPs e tributação para cálculo do simulador da reforma tributária, certo? Vou compartilhar aqui o manual com vocês aqui no chat. Só um momento.
Ó, vou compartilhar aqui no chat para nós o manual da reforma tributária. E os documentos de aluguéis recebidos tomados que hoje são por meio de recibos lançados no Atenas. Como configurar? Assim a gente vai cria-se, né, o registro fiscal e lá no tipo de documento modelo se integra é só colocar que é recibo de aluguel. Lá naquele campo do tipo de modelo se integra. Elisane falou, né, não sei se você falou, mas leva em consideração se a aquisição é do Simples Nacional nessa simulação. Boa pergunta, né? Não comentei com vocês sobre a parte do Simples Nacional. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Porque o Simples Nacional, né, pessoal, ele tem uma ressalva, certo? Eu posso, né, aproveitar o valor do crédito integralmente, caso aquela pessoa do Simples Nacional, ela opte, né, seja optante do IBS e da CBS por fora, onde na reforma tributária ela prevê, né, esse cenário. Se você é uma empresa do Simples Nacional, você pode escolher se você recolhe o IBS e o CBS tem dentro do DAS, né, porque o IBS e o CBS ele também vai estar presente no seu documento de arrecadação simplificado do DAS, ou você opte em recolher o IBS e o CBS por fora. Aí você entra em toda aquela regra geral de uma empresa de regime normal. Então, se você é uma empresa do Simples Nacional, né, eu acho que eu até tenho um cadastro aqui. Vou pegar aqui o cadastro desse carinha, fulano de tal. Se eu sou uma empresa do Simples Nacional, né, e eu sou optante pelo recolhimento do IBS e da CBS, esse valor ele vai aparecer no seu simulador da reforma. Não está aparecendo, não? Vou compartilhar aqui a tela. Espera aí. Estão vendo minha tela agora? Estão vendo a tela do Atenas? Então, se aquela empresa do Simples Nacional, ela opte recolher o IBS e o CBS por fora, esses valores irão aparecer na simulação tributária. Não está aparecendo? Agora está aparecendo? Acho que agora está aparecendo, né? Pronto. Então, se aquela empresa ela é optante em recolher o IBS ou CBS e for uma empresa do Simples Nacional, esses valores irão aparecer na sua simulação tributária. Lógico, né? Não tem como a gente prever se aquela empresa do Simples Nacional vai recolher o IBS por dentro do DAS, certo? Porque a gente não se sabe qual será a repartição desse valor dentro do DAS, né? A gente só se sabe a alíquota que vai ser recolhida por fora. O Comitê Gestor do Simples Nacional ainda não fez o seu posicionamento sobre o recolhimento dentro do DAS. Então, para critério de simulação, se eu compro de uma empresa do Simples Nacional, eu preciso fazer essa marcação para considerar dentro do meu simulador da reforma tributária. Certo? Aí, Lucinete falou, quanto importamos arquivo do XML, cliente para Atenas, o cadastro produto será preenchido automaticamente? Sim, vai ser preenchido automaticamente, como ocorre para a parte dos impostos já tradicionais, né? ICMS, ISS, PIS e COFINS. As planilhas, né, o YouTube usa e perguntou, Yuri, as planilhas com CST e ICM estão dentro do sistema ou teremos que verificar no site do Rio Grande do Sul? Planilhas com CST do estado do Rio Grande do Sul, não entendi muito bem essa pergunta. Eu acredito que seria a tabela, né, das informações de CST e CClastrib, né? Essas informações elas estão presentes na norma técnica, né, e no site da Receita Federal, e a gente optou em apenas
trazer essa informação no cadastro de produto. A gente não criou uma tela nova para trazer essa informação somente do CST e CSCLATRIB, né, que seria apenas informação informativa. A gente trouxe essa informação para dentro lá da tela do cadastro de produto para a parametrização da tributação da empresa. A Aline Faria perguntou qual a previsão de data conseguiremos enviar o XML emitido pelo Atenas. Bom, a gente está correndo para o prazo de até 30/9, a gente já possa ter liberado a versão, ou até a próxima versão oficial, no dia 20/9, ter liberado essa versão com as implementações de emissão, né? Tanto emissão quanto importação, certo? O Simão Coelho perguntou como ficará o ICMS-ST. Bom, o ICMS-ST ele também deixará de existir com a reforma tributária, né? Tanto o ICMS-ST quanto o DIFAL, né? Nada desses impostos não está presente após, né, 2033, que seria de fato o ano que a reforma estará 100% implementada, certo? Então, o ST, DIFAL, toda essa obrigação acessória do ICMS deixará de existir. O William perguntou, né, se manda o slide. Sim, a gente vai mandar via e-mail para nossos clientes, certo? E Lucinete falou, né, a empresa do Simples Nacional não precisa destacar o IBS e CBS, é isto? Bom, lá na lei complementar, ela deixa bem claro, você pode tomar crédito do IBS e do CBS de empresas do Simples Nacional, caso essas informações estejam destacadas nos documentos fiscais, como ocorre com o ICMS. Eu sou a empresa do Simples Nacional, vendi para a empresa do regime normal. Eu só posso aproveitar do ICMS se eu tiver o destaque dele na nota fiscal. Se eu não tiver o destaque desse ICMS, eu não consigo aproveitar esse valor. Né? O Lucinete também fala empresa que não optar por fora. Bom, nesse quesito aqui, se a empresa ela opta em recolher o IBS e o CBS por dentro do DAS, e eu sou uma empresa normal, né, eu quero tomar crédito de você, você é obrigado a destacar esse valor dentro do documento fiscal. Né? Sem essa informação no documento fiscal, eu não consigo tomar crédito, porque tudo isso vai ser de forma automática dentro do sistema piloto da Receita, né? Então, a Receita ela vai ter um cruzamento de dados bem robusto. Então, se aquele documento fiscal não tem um valor, eu não consigo ter o crédito desse valor. Então, é isso, pessoal. Né? A gente já acabou estourando um pouco o tempo da nossa apresentação. Espero ter respondido todas as dúvidas de vocês. Caso ainda possua alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade de entrar diretamente em contato do nosso suporte. A nossa equipe já está bem treinada para prestar todas as informações e esclarecimento de dúvidas possíveis de nossos clientes. Vou ficando por aqui. Peço que nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, né? E clique no sininho para ficar por dentro das nossas próximas atualizações, certo? Vou ficando por aqui e espero que todos tenham um ótimo dia de trabalho.